Aí, começando mais uma live da FDSM. Queria cumprimentar aí todos vocês que estão participando ao vivo com a gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Aí, Lívia, Danilo, Caio, grande Caio, a Dani, nossa convidada já entrou. E joia. Aparecer aqui junto com a gente. Enquanto a gente espera a Dani, vamos esperando o pessoal entrar. Já estamos aí com 25 pessoas acompanhando a gente. Oi, Dani. Boa tarde. Ei, doutor Ricardo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, eu vi você cumprimentando o pessoal aí. Tem formalidade, né? Aqui não tem doutor, não, por favor. Tá bom. Eu te adianto que eu só vou te chamar de Dani durante a nossa live. Sem Tá bom, formalismo, né? Ricardo. É Tudo jóia. esse ambiente nosso aqui é bem assim acessível, né? Bem informal, justamente para a gente viabilizar a participação do pessoal, né? Eles ficam bem à vontade para conversar com a gente aí durante esse tempo. Dani, e aí, como é que você tá? Tudo bem por Legal aí? demais. Tudo bem, né? Aqui no olho do furacão em São Paulo, Nossa, que dureza. mas é dureza. Mas tudo bem, tomando os cuidados necessários, né? Importante. Tá certo, isso aí. E trabalhando muito, Isso que né? é o principal. E vocês aí, como tá? E a minha casa, a faculdade? Então, eu depois de 2 meses sem vir aqui, estou vindo pela primeira vez, estou na sala dos professores e foi assim emocionante entrar aqui. De novo depois desse tempo, né? Faculdade esquisita, né? Silenciosa, mas eu falo aqui para o pessoal, o que distingue a gente é a qualidade. E a qualidade a gente mantém independentemente da situação que a gente esteja enfrentando, né? É verdade. Ô, Tá muito Dani, escura a imagem ou tá boa? tá boa a imagem. Tá boa? Então tá Sim, bom. tranquilo. A gente já pode começar. Aí eu queria, Dani, Vamos lá. começar apresentando você, né? Para quem não conhece, a Dani é aluna egressa aqui da nossa casa, né? Formou na FDSM e atua como advogada e consultora em São Paulo, e tem uma carreira, né, na advocacia sempre relacionada ao ramo da tecnologia, né, Dani? Fala um pouquinho mais para a gente aí a respeito da sua carreira, de como foi começando e se encaminhando a sua vida na advocacia para esse lado da tecnologia. Então, o resumo é bem este mesmo, né? É um olhar voltado para a tecnologia. Eu acredito que isso foi facilitado pelo fato de eu ser de Santa Rita do Sapucaí, que é reportado em alguns lugares como Vale do Silício brasileiro. Vou puxar sardinha para minha cidade. Exatamente. Então, eu já me formei no Inatel, na fundação que mantinha o Inatel. Eu fiquei quase 5 anos lá. E lá a gente já começa a todo vapor com telecomunicações, né? Então já me envolvia com empresas de grande porte de tecnologia, como Huawei, Siemens, Ericsson. Eles têm laboratórios, digamos assim, dentro do Inatel. Aham. Então eu tinha esse contato direto com a tecnologia. Uhum. E você acaba desenvolvendo uma visão diferenciada do direito, né? Que é uma visão voltada mesmo para um mercado novo, porque eu não sou engenheira, eu sou advogada, mas eu Ah, preciso entender das regras que estão ali no mercado de tecnologia. uhum. Depois disso, minha experiência, acho que que vale mais ressaltar, é aqui em São Paulo, em que eu estive durante um tempo com uma empresa que produzia equipamentos de geração de radiação ionizante. É muito interessante, é um mercado bem excepcional. Pra você Uhum. ter ideia, no Brasil só tem 4 concorrentes nessa área. Nossa. Então, são esses scanners de aeroporto que você passa com a mala? Isso que eu ia te É isso, perguntar. Na prática, o que que é isso, né? é isso aí. São esses scanners, tem os scanners corporal, por exemplo, agora a Fundação Casa, ela tem esses scanners para identificação tanto dos visitantes como dos menores que ficam sob o resguardo deles. Então, você vai entrar na Fundação Casa, você precisa passar por um scanner corporal que vai passar aquele feixe
de radiação ionizante por você e para ver o que você tem dentro de você, né? Se você está escondendo alguma coisa, ou se você tem dentro mesmo do seu corpo, ou se na tua calça, por exemplo, tem uma faca. Aham. Então você consegue ver isso. E aí, você imagina, né? Foi bem interessante, porque é tudo regulado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí você tem que estudar energia nuclear, né? Para você, pelo menos, saber fazer uma defesa da empresa se acontecer alguma coisa. Então é Fantástico. bem interessante. E é sempre E agora, voltado para a área de segurança ou para a área médica também? não, ele é voltado para a área de segurança. Entendi. Os raios-x de área médica, essa empresa não fabrica. Ah, E aí ele tem uma regulamentação diferenciada, porque tem a Anvisa, né? entendi. Nesse mercado que eu estava, que é um mercado voltado para a segurança pública mesmo, abrangia só a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Não precisávamos passar por Anvisa, porque só uma curiosidade, a radiação emitida por esses equipamentos é tão pequena que não precisa de regulamentação mais aprofundada. E ela chega a ser menor do que uma banana tem de radiação. Nossa, Então, quando você come, eu como banana todo dia, né? E eles falam, você está recebendo mais dose de radiação do que quando você passa esporadicamente por uma máquina de geração de radiação ionizante corporal. que bacana, olha que Interessante, né? interessante. E é uma coisa, assim, muito específica, né? A gente está falando de um tipo de atuação na advocacia que trabalha com legislação própria, né? Como é que é essa questão, Dani, de transitar no direito, mas em um campo, assim, com muita especificidade? Tá bom. Só para terminar a questão da empresa, hoje eu não estou nessa empresa mais. Continuo numa multinacional, mas agora voltada para vigilância, câmeras de vigilância. Então ainda estou na segurança pública, mas agora através de vigilância. Segurança privada também, né? Tem muitas empresas privadas que utilizam de câmera para controle de perímetro, por exemplo. Entendi. Então, eu brinco que é um constante estudo, um constante desafio e me dá 5 minutinhos. Porque eles chegam com a demanda para você e falam, Daniele, precisamos ver qual o regulamento que se aplica a uma câmera térmica, por exemplo, que eu quero falar disso, que eu acho muito interessante depois. Para uma câmera térmica. E eu falo, poxa, é muito específico. Eu não fiz uma pós-graduação em câmera térmica. Eu preciso estudar. Me dá 5 minutinhos. E aí você estuda, você recorre a outros profissionais que têm experiência, você lê leis, né? Então, ele é um constante desafio. E eu brinco que é um constante exercício de humildade. Porque você tem que falar, olha, eu não tenho todo o conhecimento sobre isso. Né? Eu tenho conhecimento, talvez, de assuntos correlatos, mas em relação, necessariamente, à Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Eu não tive tempo na minha vida para me tornar uma especialista nisso. Talvez no futuro serei, porque agora eu comecei a estudar bastante essa área. Então, ele tem toda essa dinâmica de você ir aprendendo conforme os problemas vêm surgindo também. E não necessariamente uma atividade só preventiva, que é minha queridinha, né? Eu adoro a área preventiva, mas não dá para ser sempre, né? De repente você tem que tapar um buraco ou outro ali que apareceu. Entendi. Nossa, muito interessante. E essa questão relacionada à câmera térmica que você mencionou, hoje em dia deve estar em alta, né? Porque um dos indicadores para a identificação de sintomas, né, da Covid-19 é a temperatura corporal, não é? Exatamente, a OMS vai nesse sentido, né? A primeira recomendação dela, identificar e afastar. Então, eu até achei muito interessante que vocês estão fazendo essa Olimpíada do Empreendedorismo, né? Exato. Porque convida a todos os profissionais a repensarem as oportunidades que tem no mercado também. E assim, os meus sentimentos a tudo que já aconteceu tem sido muito triste, né, Ricardo? A ver esses números aqui no Brasil. Então, a gente tem que respeitar isso, tentar evitar de toda forma o contágio. Então, consideração, vou para Minas, né, quando eu vou para aí, mas eu vou tomar cuidado em não me aproximar de todos, porque eu tô no olho do furacão, então eu sei que eu posso expor outras pessoas. Então, tem tudo isso.
E aí, nesse cenário de pandemia, outras oportunidades surgem. E aí vem o que é ser empreendedor, que é criar oportunidades, que é encontrar uma oportunidade onde as pessoas não veem. E erguer a cabeça, porque tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente sofrendo com esse cenário, mas vamos erguer a cabeça e entender que existem oportunidades que a gente deve criar, né? Exatamente. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dizendo isso? A câmera térmica ela é um produto que não é muito difundido no Brasil. Embora a América do Sul já tenha uma quantidade bem grande desse equipamento instalado, no Brasil ainda há uma certa reticência com esse produto. Tá? Existem uns pormenores sobre ser um produto controlado pelo Exército. Não é essa câmera, tá? Ela não é. Mas existe esse medo de ser ou não um produto controlado. Mas olha que interessante que ela é. Você coloca ela a uma distância de 3 metros, mais ou menos, de uma passagem. Você passa pelo equipamento sem contato nenhum. Ele tem uma margem de temperatura que ele identifica. E se você estiver acima de 37, 38 graus, ele emite um som. Então, e ele identifica a tua face, identifica a tua roupa, teu vestuário, e avisa para aquele controlador, aquela pessoa ali talvez esteja com febre. Recolha e meça a febre dela, e se for o caso, peça para ela não entrar no estabelecimento ou ter contato com outras pessoas. Nossa, fantástico. Fantástico, né? E o legal é que criou-se uma oportunidade para vender esse equipamento aqui no Brasil. E aí você une o útil e o agradável, que é a viabilidade empresarial, que já criou um produto desse há muito tempo, mas que no Brasil ainda não existe. Então, a empresa tem o produto e o Estado precisa. E agora em São Paulo já tem alguns pontos chaves que estão com a câmera. Por exemplo, os 2 metrôs aqui de São Paulo, 2 estações de metrô tem. Interessante, né? Muito interessante e, assim, encaixa perfeitamente no que a gente está falando da nossa Olimpíada do Empreendedorismo, porque o nosso tema é justamente mundo digital no contexto da pandemia. E a gente percebe, assim, como a nossa carreira nunca está, pelo menos nunca pode estar, nunca deve estar, afastada, dissociada da realidade de mercado, né? Isso envolve tudo isso que a gente está vivendo. E você trouxe uma experiência de quem está atuando em um mercado que enxergou um filão novo, uma oportunidade nova num contexto tão difícil como esse, né? Muito interessante. E sabe o que eu acho interessante dessa história toda também, dessa câmera térmica? A gente entender a lei, como operadores de direito, criar oportunidades de negócios. Por que eu estou dizendo isso? Lei 8666. Temos o artigo 24, que trata da licitação, da dispensa, das hipóteses de dispensa de licitação, de uma forma facultativa para o órgão público, né? Ela tem lá o inciso de que fala da calamidade pública. Mas o gestor público tem muito medo de utilizar desse inciso da calamidade pública, porque quase nunca acontece, né? Ou acontece, como já aconteceu no Rio de Janeiro, mas não é algo rotineiro. Então o gestor público fica, poxa, será que é para isso que serve esse inciso da lei, que é de 93? Será que é nesse caso? E aí veio uma lei, a 13979, que cuida desses pormenores para, como chama? Medidas para enfrentamento, tá com ela aberta aqui, da emergência de saúde pública, né? E nela traz a hipótese, novamente, de dispensa com o rito da calamidade, com a exceção da calamidade pública. E aí eu pensei, e entrei em contato com alguns órgãos. Vocês têm interesse nesse tipo de produto? Temos. Vamos fazer através da dispensa de licitação? Poxa, mas eu não me sinto segura, eu não conheço tanto a lei assim. Muitas vezes o servidor, muitas vezes da área administrativa, não é formado em direito, né? E aí você pega ele pela mão e você tem que acreditar nisso, tem que ser legalista. Até porque a calamidade pública você precisa ser legalista, porque você vai ter que apresentar para o Tribunal de Contas depois o que você fez. Exatamente. Né, o que o órgão público fez, então você tem que agir dentro da lei. E você falar, olha, tem uma opção aqui.
E é bom para o órgão público, é bom para a sociedade e é bom para a empresa, consequentemente, né? E até Então, a gente pode até dizer, é necessário, né? Num momento como esse, além de bom, é necessário. é necessário. A gente percebe, né, no administrador um medo, né, da ação civil pública depois, né, o risco de caracterização de improbidade. É muito complicado atuar nessa área hoje em dia, né? Mas, É. Dani, eu queria que você me falasse uma outra coisa. Como que é ser advogada em um mercado, em uma empresa onde ninguém é advogado? Por que eu estou perguntando isso dessa forma? Eu noto que às vezes os nossos alunos eles pensam na construção do conhecimento em direito, na formação deles como uma coisa fechada, encapsulada, quando na Uhum. verdade a inserção no mercado de trabalho passa por abrir essa cápsula e colocar todo esse conhecimento em favor de outras atividades, né? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso, esse pedaço da sua atuação com relação a habilidades? Quais habilidades você acha que você oferece no mercado em que os seus colegas não são formados em direito? Eu acho que a palavra principal, e aí serve para advogado e para os demais também, é disponibilidade. Eu acredito que a gente tem que ser disponíveis. O que significa isso? Poxa, eu detenho um conhecimento que ele não detém, mas ele detém um conhecimento que eu não detenho. Então eu preciso ser disponível para ele me consultar, sem ter medo da figura do advogado, porque isso acontece muito. Pô, você vai falar com o advogado, você vai trazer um problema pra gente. Geralmente é visto assim, né? E não, você tem que ser visto como uma pessoa disponível que está a par para a solução do problema. Você é um par na solução do problema. Então, a disponibilidade. E da outra pessoa também. E aceitar que eu vou dizer assim, não sei sobre. Dando exemplo. Dani, eu quero resolver tal problema. E eu falo, eu não sei o que é esse problema. Vamos juntos entender e encaixar isso na lei? Então, você tem que ter disponibilidade, acho que é a primeira questão. Ser acessível, né? Ser estudioso, ser dedicado e no interrelacionamento respeitar os demais, exigir respeito, lógico, o advogado ele sempre está ali para trazer a letra da lei e entender com os colegas a melhor aplicação da lei. Então eu preciso entender com os colegas, não me colocar numa postura de não, o que está na lei é o que está na lei, eu não vou fazer diferente disso. Não, ainda mais na área privada, né? Em que a gente vai fechar um contrato. Então eu tenho que ter habilidade de negociação também. Para negociar com duas pessoas, com o cliente da empresa e com a própria empresa. Então você tem que ter esse empreendedorismo também, para criar formas, oportunidades de lidar com o problema e fazendo também uma negociação. Acho que é por aí. Muito interessante. E é justamente, você tocou na palavra aí, né, que é empreendedorismo, que é exatamente o que a gente pretende demonstrar como uma habilidade, né, não como uma coisa distante, dissociada, né, da nossa realidade. Eu estou vendo aqui o pessoal participando aqui, acenando para nós, o Regis também, egresso aqui da nossa faculdade, da graduação, do pós-doutorado da nossa faculdade. Estou vendo o Igor, que está agitando essa Olimpíada aqui em Pouso Alegre, fazendo um trabalho muito bacana. A Larissa, advogada atuante em Pouso Alegre. E o pessoal também pode ficar à vontade para mandar perguntas, viu? Por favor. E eu queria prosseguir aqui, Dani, falando exatamente disso. Dessa postura de empreendedorismo. Hoje em dia a gente tem ouvido muito falar a respeito, mas eu tenho muito medo, né, desses temas que vão se tornando muito comuns e às vezes as pessoas não sabem o que é, e isso dificulta, né, encaixar aquele termo da maneira correta. E da mesma forma que o profissional do direito tem habilidades para oferecer na negociação, na construção de solução, na construção de pontes entre o cliente e o fornecedor e a empresa, a postura empreendedora
também pode fazer parte dessa atuação, né? E eu noto essa postura empreendedora também quando a pessoa, às vezes, vai avançando os passos da carreira, mudando o foco. Você sempre esteve ligado à área de tecnologia, mas já transitou na área né, de atuação pública, na advocacia privada, na consultoria. Fala um pouco disso para a gente, dessas mudanças. Eu acredito que o empreendedorismo, existe um estudo que fala que 3% das pessoas somente nascem do total, nascem com a veia empreendedora nata. É aquele empreendedor que vê oportunidade em tudo, que é otimista, que é entusiasta. Mas todos nós, e nós brasileiros, somos muito empreendedores, porque a gente tem uma capacidade de inovação muito grande. Você precisa ter paciência e boa vontade. Afinal de contas, empreender, seja internamente, seja você com você mesmo, num ambiente desafiador, seja dentro da empresa que você trabalha, ou seja no escritório de advocacia, você tem que ter paciência. Disso você sabe, né, Ricardo? Você, né, já é muito estudioso também, né? Já fez doutorado, etc. Tem um escritório, é professor, então você sabe como tem que ter vontade para que tudo isso aconteça, né? Exatamente. E eu acho que quando eu fiz direito empresarial na FGV, que eu fiz uma pós nessa área, né? É muito interessante, porque você tinha, durante 2 anos e pouco, você tinha cada final de semana era uma matéria diferente. Então, eu estudei trabalhista de novo, empresarial de novo, tributário de novo. E você via que cada vez mais o que você precisava de verdade era ser empreendedor. Empreendedor das suas próprias vontades, dos seus estudos, dos seus desafios, né? Então, para mim, na vida pessoal, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para trazer minha vida pessoal, meu pai e minha mãe são empreendedores, né? Já quebraram algumas empresas. Então, e isso você tem que aprender a lidar, que é a frustração também, de se ter uma expectativa que às vezes não vai cumprir, ter um sonho que não necessariamente ele vai acontecer. E aí você tem que ser capaz de se reformular. E você sabe que eu já passei por isso também, né? Eu tinha uma vontade muito grande num tempo de ser servidora pública, de servir o povo, e eu acabei encontrando essa função nos meus trabalhos atuais. Eu trabalho com segurança pública, então eu também levo algo para a população. Então, essa ferramenta de você saber cair com a cara no chão, levantar e falar, tá tudo bem, vamos empreender de novo. O que eu vou criar de oportunidade para mim agora? E tocar isso, acreditar nisso. Você vê assim também? Como que foi para você? Nossa, para mim foi... eu acho que exigiu muito disso que você falou, né? De paciência, de percepção de mercado, porque essas decisões de carreira a gente não toma de uma hora para outra, né? E a possibilidade de mudar de ideia também é ótima. Eu fiz concurso durante muito tempo, né? E desde o primeiro ano de faculdade eu fiz concurso, passei em alguns, não passei na grande maioria, e trabalhei 6 anos, né, no Serviço Público Federal como técnico, durante a faculdade, depois durante o período do mestrado. E desistir disso foi uma coisa bem, bem difícil, né? Muita gente achava que eu estava maluco de fazer isso, porque eu ainda entrei no serviço público na época da aposentadoria integral, e o pessoal falou, nossa, você vai perder uma coisa que nem se você fizer outro concurso, você vai conseguir de novo. Então pensa bem, mas eu realmente não estava feliz ali, e a gente tem que procurar isso, né? Uma realização pessoal, por meio da carreira também, né? Não só por isso. Ricardo, não sei se você recorda, acho que não, porque eu sou um pouquinho mais velha que você, só um pouquinho, mas durante a faculdade eu migrei, né? Eu saí da Faculdade de Direito do Sul de Minas, fiquei 1 ano em outra faculdade e voltei para a Faculdade de Direito do Sul de Minas dizendo, não saio daqui mais, eu vou me formar por aqui, porque foi uma das melhores faculdades, eu não posso falar, né? Eu só passei por 2, mas foi a melhor faculdade dentre as 2, e eu optei por voltar. E eu vejo que a faculdade tem, depois fiz curso de extensão, né, por ela, e participei. Quando
nos últimos anos eu tive um suporte do pessoal da diretoria muito grande, porque quando você está próximo de se formar em direito, é um grande conflito pessoal também. Qual área vou seguir? O que vou fazer? Eu tenho um mundo de oportunidades na minha mão, porque o direito te dá um mundo de oportunidades. É. Qual delas eu vou acolher? E isso tem sido muito legal da faculdade, sempre estar aberta. E fantástico trazer o empreendedorismo sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos trocar aqui. Agora você é meu convidado. Na carreira, como professor, como que você acha que nós, já formados, e vocês, professores, conseguem auxiliar o advogado, o futuro advogado, a ser também um empreendedor? Esse é o desafio, né? Esse é um desafio tanto, porque tem coisas que a gente nem percebe na nossa formação, né? Essas coisas, elas estão inseridas ali, às vezes de maneira subliminar. A gente não teve aqui uma disciplina de desenvolvimento da expressão verbal e escrita. A gente não teve da faculdade. A gente pegou a mesma grade aqui na nossa época de graduação. Não existe isso e ainda não existe. Mas é a principal ferramenta de trabalho nossa, é a expressão verbal e escrita, né? Que você vai aplicar com interpretação, com leitura, com escrita, com argumentação. Mas de onde que veio isso, então? Veio de toda a nossa formação, todas as leituras das matérias, da apresentação dos seminários, da monografia, das peças que a gente tem que entregar, né? E eu vi aí o Marcelo tá aí também, né? Fala peça, vem Matuque na cabeça, então um abraço para o Marcelo também. Tudo isso está dentro da nossa formação de maneira imperceptível. E a postura empreendedora que a gente quer passar, quer transmitir como postura, né? Não como uma matéria, não como um conteúdo específico, mas como uma postura diante da realidade, ela está inserida de uma outra forma, né? E, de fato, igual você falou, só 3% das pessoas nascem com isso. As outras têm que desenvolver. E eu acho que o nosso papel para ajudar o nosso aluno a desenvolver isso tem que ser um papel de proximidade, né? Tem que ser um papel de desenvolvimento de um laço de acessibilidade com relação ao professor, ao profissional do direito e a sua matéria. Então eu brinco aqui, eu falo que a minha aula tem garantia, porque depois, mesmo depois de formar, se alguém tiver alguma dúvida, para me procurar, para conversar comigo, que eu tento ajudar, né? Eu gostei muito de uma coisa que você falou, que faz parte dessa postura na atuação profissional, a capacidade de ser humilde, de falar não sei. A primeira vez que eu estava dando aula, alguém fez uma pergunta, eu não sabia, e eu disse não sei. Eu achei que seria muito difícil dizer isso, mas foi libertador. Eu falo que a vergonha liberta, né? Porque realmente eu sou obrigado a saber tudo. Mas quando você se coloca à disposição de buscar essa solução, você está tendo uma atitude de coragem, de humildade, de proatividade, que é talvez a marca dessa postura empreendedora. Então, quando eu converso com algum amigo, com algum aluno, com um colega, para tirar dúvidas, eu me sinto ajudando nessa postura. Quando eu tiro dúvidas com os meus amigos, com os meus colegas, com os meus professores, eu também sinto que está se desenvolvendo. O Marcelo está aí mandando um abraço para a gente, e eu lembrei que esses dias eu estava com uma dúvida aqui, Dani. Pouso Alegre tem 3 juizados e algumas situações diferem entre um e outro. E eu estava com uma dúvida que estava me martirizando. Eu mandei uma mensagem para o Marcelo e ele me falou uma coisa assim, uma solução óbvia. E aí eu fiz exatamente o que ele falou e deu certo. Eu fiquei assim, olha, você vê, né? Quando você está ali no olho do furacão, você não enxerga a solução um palmo do seu nariz. Mesmo com 10 anos de atividade, né, na área, a gente fica com dúvidas e sente isso. Então, essa dupla postura, né, o desenvolvimento dessas habilidades está presente na carreira inteira da gente.
E teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante também. Quando a gente está na faculdade, a gente é muito novo, muito menino, tende a reclamar de bastante coisa, né? Então, pô, tem que fazer trabalho de novo. Mas trabalho é um dos maiores desenvolvedores do seu empreendedorismo. Porque você precisa lidar com outras pessoas, você precisa gerir uma equipe ou ser gerido pela equipe, porque sempre tem aquela pessoa que desponta como líder num trabalho em equipe, por exemplo, né? Naturalmente, você vai enfrentar problemas, porque eu vou querer fazer um trabalho com uma letra Comic Sans, e a outra pessoa vai querer colocar um Times New Roman, e você fica, meu Deus, e agora? Brincadeira, mas assim, mesmo esses problemas simples, eles vão surgir como problemas maiores, e aí você vai ter que ser inovador na hora de resolver esse problema, e fazer um trabalho bem feito, né? Então, é uma ótima atividade de empreendedorismo. Eu não tinha pensado nisso. Agora que você falou, pô, o trabalho é você ensinando você a fazer isso. E faça bem feito, então, né? Exatamente. E essa coragem, né? Se a gente não tiver essa coragem, a gente não começa nunca, porque a gente não saiu da faculdade sabendo tudo e não tem como sair, né? A gente saiu com as habilidades treinadas para conseguir desenvolver um trabalho, né? Pô, e agora você me levou, ó, fizeram uma pergunta aí, eu acho. Eu vou ler a pergunta que pode falar, Dani. Fala tranquilo que eu leio aqui a pergunta. Tá. Eu ia até trazer o seguinte assunto. Deixa eu ver se fugiu. Que, diante das novas tecnologias, evolução, a velocidade da evolução tecnológica, às vezes a gente do direito, nós do direito, estamos um pouco, entre aspas, vendidos, porque o civil law não acompanha a velocidade da evolução da tecnologia. E aí, olha só, né? E o interessante, as últimas 2 empresas que eu trabalhei, foi exatamente nisso. Não tem regulamentação específica para determinados produtos desenvolvidos que existem no Brasil. E aí eu faço o quê? O que a Daniela aconselha a diretoria a fazer? Daniela, queremos vender produto de radiação ionizante. Qual que é a lei aplicada? Eu aplico a lei dos radiologistas? Até então não tinha, tem um projeto de lei, até agora eu não me lembro, não sei se ele já foi aprovado, eu acho que não. Não sei, pessoal, se eu falei aí, vocês me atualizam, hein, se eu não soube trazer a informação correta. Mas, e aí? Então você vai ter que ser empreendedora para, no seu parecer, você falar, vou criar uma oportunidade aqui. Vamos fazer assim sensado. Pode ser que dê errado? Pode ser. Mas a gente já vai calcular o risco aqui, então. Calcula o risco. O risco de uma demanda judicial, se não, vai ser de tantos % e vai gerar isso de passivo, né? Então, a tecnologia, o avanço tecnológico traz esse desafio para o advogado também. E o Igor, ele trouxe uma pergunta que eu acho que está muito, muito nesse sentido, mas não dessa evolução da legislação, né, da legislação escrita. Mas ele fala aqui dessas mentes empreendedoras que trouxeram soluções específicas para a nossa área. Então, justamente uma expressão de empreendedorismo, né, na nossa área. E ele pede que a gente pergunte se a gente destaca algum aplicativo, algum serviço disponível ao profissional do direito nessa área por conta desse tradicionalismo nosso, né? Aqui, Dani, e você, a gente pode responder junto aqui. Eu já lembrei do processo eletrônico, lendo a pergunta dele na hora, né? Você destaca alguma coisa assim? Tem alguns sistemas também que controlam os contratos. Eles fazem gestão de contratos, né? Então, eu insiro aquele dado daquele contrato e ele vai fazer todo o cronograma e acompanhamento. Isso é bom tanto para o advogado, na mensuração de risco, para saber, para ele ser avisado se alguém descumpriu o contrato, por exemplo, algum prazo, alguma coisa, e para o próprio gestor do contrato, que geralmente não é o advogado, né? É alguém da área administrativa. Então, eu conheço esse. Para mim, o que veio mudando muito foi a questão do próprio certificado digital, mas também para assinatura de contrato. Então, acabou o papel, né? Eu pago lá um valor por mês para poder assinar digitalmente os
os documentos que eu elaboro, né? Com a chancela do jurídico, bem no cantinho lá, né? A chancela do jurídico e a assinatura por certificado digital ou a própria assinatura digital, né? Que são coisas diferentes. Eu estou vendo aqui também tem o Smart Contracts, que é isso que a gente estava falando, desses aplicativos também de controle do contrato. E outros sites que já são antigos também, né? Aqui em São Paulo tem bastante ferramenta, mas ainda não é tão utilizada. Eu acho que um pouco pela nossa cabeça tradicionalista, assim. Não, eu sou bastante tradicional, assim, embora eu já use assinatura digital, eu gosto de um papel. Uma pena, né? A árvore não gosta muito de mim. Mas Essa tá rondando para falar uma buzzword aí que é mindset, né? Tem que mudar esse mindset porque sim. a gente é muito apegado ao livro, né? Aquela Olha lá. Então, eu tô fora do meu habitat aqui, né? Eu tô na sala dos professores, mas tô cercado de livro no escritório, em casa, porque a gente usa demais, né? Eu esse mês passado, entre fevereiro e esse mês, eu comprei 5 ou 6 livros, assim, de assuntos diversos, principalmente na área de empreendedorismo. Inclusive, ganhei um do meu pai sobre empreendedorismo. Mas isso é difícil desapegar, viu? Porque você ler um livro aqui não é igual você ler na tela de um Kindle. Eu também não mudei isso ainda. Eu pensei muito na hora no processo eletrônico, porque eu aqui, né, numa advocacia privada no interior, eu não uso assim programas ou essas law techs, né, essas tecnologias novas voltadas para nós, além do acesso que a gente tem a um processo agora organizado eletronicamente. O que eu noto as grandes dificuldades que eu tinha quando eu comecei a advogar e tinha, por exemplo, um processo em Santa Rita do Sapucaí. Aconteceu alguma coisa, eu tinha que ir lá no fórum, pegar o processo, olhar, etc. E era uma chatice, né? A gente vê aqui os colegas do interior, às vezes postando alguma coisa assim, 5 comarcas em um dia. Aí o sujeito sai de Silvianópolis, vai em Santa Rita, passa em Pouso Alegre, Cambuí, Extrema, porque está cheio de protocolo para fazer e enquanto a gente avançou aí com o protocolo postal, etc., mas não se compara com a possibilidade de poder baixar o PDF com o processo inteiro, buscar, né, a parte que a gente quer. Então, assim, na minha atuação, essa mais óbvia de todas foi a mais marcante. Revolucionária. Excelente. Eu também uso muito os sites de publicação de diário, que reúnem todas as publicações de diário, né? E também as próprias licitações, que você joga palavras-chave, ele te manda um boletim todos os dias as principais licitações, né? Então, essas ferramentas são muito úteis para a gente, né? Ainda tem outras diversas, mas ainda não tive muita experiência com elas, não. Pois é. Vai ser paulatino. Da compreensão de um problema e da busca de uma solução, né? Então, é algo bem inserido numa mentalidade empreendedora. A Cecília, ela tá perguntando para nós aqui, o que acham? No mundo profissional, é melhor ser um especialista no sentido puro da palavra ou ser multidisciplinar? Nossa, essa, Dani, eu quero que você responda para nós. O que você acha melhor na sua atuação? Vamos lá, é bem pessoal essa pergunta, porque eu já debati muito sobre isso e eu andei lendo alguns artigos sobre essa nova revolução industrial, né? E aí, existem algumas pessoas que dizem que todos os profissionais precisam agora cuidar de serem generalistas. É uma palavra ruim, né? Você fala generalista, parece que você não entende de nada. Mas, na verdade, ele é multidisciplinar mesmo. Ele precisa ter aquelas soft skills, né, que estão na moda. Então, ter as habilidades de comunicação, de negociação. Porque o que é operacional, na minha opinião, vai acabar sendo automatizado. Olha, eu acho que não é assim, com essa velocidade toda, talvez que eles estão falando, que em 20
anos tudo iria mudar, os empregos que temos hoje não terão mais, né? Que vai entrar na era da assistência e que o Estado realmente precisa dar assistência porque não vai ter emprego. Não sei como será, nem me atrevo a achar. O que eu faria hoje, o que eu tento fazer hoje também, é estudar o que os humanos têm de mais relevantes, que é esse relacionamento, a comunicação, a solução de problemas, um olhar ativo para a resolução de situações e deixar que o operacional, você tem que saber fazer, pelo menos, né? Pelo menos orientar como fazer, mas não necessariamente ser tão específico. Mas isso é a minha visão, tá? Eu também acredito que, esses dias eu ouvi uma coisa interessante. Os grandes renomes, grandes nomes ficarão. Então, um grande escritório especializado numa área só, legal. Mas eu não sei se é verdade. Qual que é a tua opinião? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho a pergunta muito interessante e, no meu caso, eu fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, mas a frase que marca um desses momentos da minha formação foi quando eu ouvi um professor falando no Mackenzie o seguinte: professor doutor tem que dar aula de qualquer coisa. E aquilo eu achei assim, gente, mas eu não estou fazendo doutorado para chegar num lugar e dar aula de qualquer coisa, porque não faz sentido. Só que o que ele dizia é exatamente disso, desenvolvimento de uma habilidade. O que a gente aprende, né, esses mecanismos que a gente tem de formação hoje em dia, eles servem para o desenvolvimento de habilidades, ainda que a gente não perceba, né? E essas habilidades são os elementos que a tecnologia, igual você falou, não vão roubar da gente, né? Então, Veio uma expressão. O que eu percebo é exatamente isso, que o que mais interessa para nós é a habilidade. Veio uma palavra, assim, uma expressão na minha cabeça, forme-se como pessoa, né? Estude aquilo que o ser humano tem. E aí, seja você sendo especialista ou sendo generalista, você vai ter aquilo que todo mundo, que todos sempre vão precisar, que é a habilidade de ser humano. Se está tudo sendo tão substituído pela máquina, então sejamos mais ainda humanos, né? E o que eles falam também do profissional híbrido, né, nessa revolução industrial, é aquele que ele vai fazer justamente a interface do problema com a outra pessoa. Então, o médico, ele vai continuar sendo importante porque ele vai ser o humano que vai levar o resultado que a máquina colheu. Exato. Eu, como advogada, talvez eu vá peticionar algo que um programa de software fez para mim. E eu, talvez, vou ter o tato de conversar com o juiz e explicar que determinada situação precisa de uma atenção especial, porque isso ou aquilo. Então, sejamos mais humanos, né? Isso que vai valorizar, na minha opinião, obviamente, para o futuro. Perfeito. Nossa, falou tudo. Dani, a gente já está chegando aqui no finalzinho e o Igor falou uma coisa ali, mais por verdade, capacidade de gestão de projetos, pessoas e recursos, né? Essa capacidade, habilidade, soft skills, como você disse, não vão nos tomar, não, né? Essas são... Adaptabilidade é muito importante também. Assim, nós, seres humanos, somos adaptáveis, mas tem que ser mais ainda agora. Tem que ser mais flexível, mais malemolente, para poder dançar conforme a música vai tocar, porque muita coisa está mudando com a tecnologia. E nesse cenário, então, de pandemia, muita coisa nova vai vir depois que isso passar. É o maior exemplo de adaptabilidade, né? A gente saiu de um momento em que a gente não sabia como ia fazer no dia seguinte e a gente está fazendo tudo acontecer, né? Eu quero mandar um abraço aí pro Dr. Paulo, saudades dele, e está desenvolvendo as atividades dele lá em São Paulo. Provavelmente também, Dani, igual a gente, assim, à distância, porque todos estão... Então, assim, e a gente realmente conseguiu, né? Hoje a gente olha para esse contexto, desse cenário de pandemia, com um sentimento mais leve um pouco do que aquela angústia, aquele peso que a gente estava sentindo
logo, né, em março, quando tudo aconteceu. Eu até brinquei aqui, falei que dá a impressão que a gente está no dia 92 de março de 2020, porque março não acabou nunca, Não acabou. né? Não acabou. Nossa Senhora. E é um aprendizado, né? É. Eu acho que veio como aprendizado também. Até eu tive chance, ficando em casa, porque São Paulo é um pouco mais complicado. Você vai trabalhar, você gasta muito tempo para ir, gasta muito tempo para voltar, é muito cansativo. Então, eu tive um tempo maior para estar comigo mesma. E aí eu fui ler sobre empreendedorismo, sobre, né, o que vai vir depois que tudo isso passar, como ser melhores, como sermos melhores seres humanos e evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente, né? Porque a culpa é, de certa forma, nossa, né? Dos nossos hábitos, né? Pois Eu é. tenho essa impressão. Mas, olha, foi uma ótima conversa, Dani. Fiquei muito feliz Assim, com a sua participação aqui, né? E obrigada pelo convite, obrigada por ter lembrado de mim. Fiquei eu muito feliz de poder falar com essa casa, essa faz minha todo casa. sentido, né? Porque você veio daqui, conhece a nossa realidade de mercado. Então, falar de qualquer tema passa por isso também, né? De reencontrar as pessoas que saíram daqui, né? Fico muito É, feliz mesmo. Obrigadão. se Gente, eu puder ajudar, estou à disposição, porque você sabe que quando eu preciso de ajuda também, eu recorro a vocês, né? Eu coloco o Ricardo em cada fria. sempre à disposição, que é isso. É um prazer. Obrigada. Então, Então, tá bom. agradeço o pessoal também pela participação. Um grande abraço para todos. E, assim, eu destaco que vi bastante gente de Santa Rita, viu, Dani? A sua Ai, que bom! divulgação é forte. Seu nome tem apelo ali em Santa Rita, viu? Que legal, saudade do meu pessoal. Nossa Senhora, eu tô evitando ir para lá porque eu não quero colocar ninguém numa situação desconfortável. A gente não sabe, né? Eu Pois posso ter tido contato e estar sintomático, então eu tô morrendo de saudade da minha cidade. mas isso tudo vai passar logo, se Deus quiser, né? Vai, se Pessoal, Deus grande quiser. abraço para todos aí. Muito obrigado de coração. E se Deus Obrigada, quiser, pessoal. logo a gente se encontra, gente. Valeu, um abraço. Beijo, pessoal. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.